Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje, neste vídeo, eu quero continuar a tratar das obras obrigatórias para o vestibular da FUVEST. E antes de começar, eu queria comemorar alguma coisa que eu acho que merece ser celebrada, que é o fato de a FUVEST ter incluído entre as suas leituras, entre essas obras e autores que ela considera essencial como repertório para os seus vestibulantes, ela tem incluído um autor contemporâneo brasileiro. É um autor que está vivo, um autor que está produzindo literatura no presente, que é o Bernardo Carvalho, um autor importante da nossa produção contemporânea, um dos maiores nomes do romance brasileiro dos últimos 20, 25 anos, e a FUVEST então está exigindo que a gente leia, que a gente estude o Nove Noites, um importante romance do Bernardo Carvalho, que foi publicado em 2002. Né? Ou seja, 2002 é ontem, né? Foi publicado ontem, ainda mais se a gente compara com Machado de Assis, Eça de Queiroz, Guimarães Rosa, que são autores que estão distantes de nós no tempo. Né? Então nós temos aqui uma literatura do agora, do presente. O que traz um certo alívio à primeira vista, porque deve ser um romance que está mais próximo de nós, da nossa experiência, né, do nosso agora. Mas, ao mesmo tempo, isso também traz uma dificuldade para quem tem que ler e estudar esse romance. Porque quando a gente fala desses autores consagrados, do realismo, do romantismo, do modernismo, são autores que concluíram a sua obra, né, que já deixaram uma obra pronta e que foi estudada e tem sido estudada há décadas, para não dizer séculos, no caso de alguns autores. Né? Então já há muitos estudos, já há muitas reflexões, leituras, muita gente já se debruçou sobre aqueles textos e a gente consegue estudá-los com um distanciamento e segurança. Agora, a literatura contemporânea não. Né? É uma obra em progresso, são autores que ainda estão produzindo, né? E nesse sentido, qualquer generalização, qualquer classificação dirigida para a literatura contemporânea vai ser sempre imprecisa, vai ser sempre incompleta, vai ser sempre arriscada, porque é uma produção que está em movimento, né? E a gente tenta capturar alguma coisa, mas ela ainda vai se alastrar, muita coisa ainda vai ser produzida, e esses nossos juízos e interpretações vão tendo que ser modificados em alguma medida. Né? Mas, de todo modo, olhando a literatura contemporânea no Brasil, estou pensando aqui na prosa, estou pensando na ficção, no romance e no conto. Desses últimos 20, 25 anos, nesse momento em que o Bernardo Carvalho está inscrito, e ele é um dos maiores representantes dessa produção atual no Brasil, a gente percebe que há alguns denominadores comuns, né, algumas linhas mestras. E eu gostaria de destacar uma especialmente. Há, na literatura contemporânea brasileira, uma forte tendência à autoficção. Né? Ou seja, há uma tendência a ficcionalizar a própria experiência. O que eu estou querendo dizer é que a literatura produzida no Brasil nos últimos anos, ela tende a borrar as fronteiras entre realidade e ficção. A gente lê vários livros produzidos atualmente e a gente fica absolutamente confuso, como a gente fica no Nove Noites, né, como eu vou mostrar, sem saber exatamente onde começa a realidade, onde começa a pura imaginação. Isso tudo, essas duas esferas, elas estão completamente intrincadas, de modo que você tem a mistura da autobiografia com a literatura, da reportagem com a literatura. Esses dois campos se tornam cada vez mais entrelaçados na literatura contemporânea. Na medida em que esses escritores percebem que, na verdade, tudo se resume a uma questão de linguagem. Né? Quer dizer, tudo é obra da linguagem. Então, quando você põe no papel a sua experiência, por mais que seja uma experiência autêntica, verdadeira e tal, vivida, ao colocá-la no papel, ela já se torna linguagem. Portanto, ela já está no campo da ficção, da escrita. Né? Então, são escritores que percebem, e nesse sentido, a literatura contemporânea, ela nasce de uma crise, né? De uma crise da linguagem, de uma crise da representação, da percepção de que tudo é discurso, tudo é linguagem, então qualquer coisa que você colocar no papel vai estar sempre no campo da ficção, né, no campo da literatura, da criação. Nesse sentido, os escritores contemporâneos, eles partem primeiro de uma crise da linguagem, depois de uma crise de identidade, que é um tema fulcral, é um tema constante na prosa contemporânea brasileira, né? Narradores e personagens em busca de si próprios, em busca de se entenderem, de entenderem qual é o seu lugar no mundo. Isso está no Bernardo Carvalho fortemente, isso está no Chico Buarque, que é um grande nome da nossa produção contemporânea, isso está no Milton Ratum,
em cujos romances também a busca pela identidade se confunde com a busca pela identidade brasileira, pelo passado brasileiro, pelos traumas da nossa história. Enfim, há uma busca pela identidade, há uma crise da linguagem, há uma crise da representação, há uma mistura de realidade e ficção e, ao mesmo tempo, uma recusa desses escritores em extrair um sentido dos fatos da realidade. Eles não querem mais explicar, eles não se sentem mais autorizados a extrair um sentido de tudo isso. Então, na verdade, o que essa literatura contemporânea procura é mostrar as falhas do sentido. Ou seja, a impossibilidade de entender os fatos, a impossibilidade de juntar as coisas e extrair dali qualquer tipo de significado. Então esse é o caminho, né? Essa é a trilha basicamente seguida por alguns escritores da nossa literatura contemporânea. E o Nove Noites está plenamente inserido nisso. Porque qual é a história do livro? É muito difícil resumir, né? É um livro com uma tessitura muito complexa, mas eu vou tentar. Basicamente o livro nos apresenta um narrador em primeira pessoa, cujo nome nós não conheceremos jamais. Nós não sabemos quem é ele que nos conta a história, e ele tem muitos traços em comum com o autor Bernardo Carvalho. Então, essa é a primeira torção. Na verdade, quando a gente lê o Nove Noites, parece que o autor vai torcendo a nossa cabeça a cada página, né? Quando a gente acha que está em segurança, ele vai lá e torce e nos bota de ponta cabeça. Essa é a primeira torção, digamos assim, do livro. Porque o narrador é um jornalista que, pelos cálculos, tem mais ou menos a mesma idade que o Bernardo Carvalho, homem, pessoa física, escritor, pessoa de carne e osso, né? E muitos pontos biográficos em comum. Tanto é que a primeira edição desse romance, que não é essa aqui é uma edição de bolso, né, que eu tenho, mas a primeira edição trazia uma foto na capa. Uma foto de um menino ao lado de um índio. E quem estava nessa foto era o próprio Bernardo Carvalho. É uma foto do acervo pessoal do autor. Então, quer dizer, o labirinto. Esse livro é um labirinto, né? A estrutura dele é labiríntica mesmo. Já começava na capa, porque você não sabia se o narrador era de fato o próprio Bernardo Carvalho, afinal há uma foto dele logo na capa e há muitas semelhanças biográficas entre os dois. Esse narrador que nos conta o livro é um jornalista. Bernardo Carvalho também é jornalista, trabalhou muitos anos na Folha, foi correspondente fora do Brasil. Então há pontos de contato que já nos confundem de saída. Afinal, quem é o narrador? É ou não é projeção do próprio autor? Jamais saberemos. Mas o fato é que esse narrador, que eu vou chamar de narrador, jornalista e tal, alguma coisa assim para não nos confundirmos, ele lê um artigo no jornal. E nesse artigo, isso no ano de 2001, e ele lê nesse artigo um parágrafo em que se fala de uma figura, de um antropólogo norte-americano que veio para o Brasil em 1938 para estudar comunidades indígenas, que viveu em meio aos índios e que, em 2 de agosto de 1939, se suicidou, sem nenhuma explicação, sem nenhum motivo aparente. Esse antropólogo se chamava Boel Cohen. Ele esteve no Brasil entre 38 e 39 e momentos antes, meses antes do seu suicídio, do seu inexplicável suicídio, ele estava estudando a tribo Craô, na região que hoje corresponderia ao estado do Tocantins, né, no interior do Brasil, nesse Brasil mais profundo. Ele passou 5 meses entre os Craô e depois ele se mata, ele na verdade se flagela, né, ele corta o seu corpo com gilete, ele se mutila e depois se enforca na noite de 2 de agosto de 39. Na verdade, o texto que o narrador está lendo não é sobre esse antropólogo. Esse antropólogo é citado em um parágrafo apenas, como uma curiosidade, né? Um exemplo de um antropólogo suicida. Mas ele fica absolutamente obcecado por essa figura desse Boel Cohen. Absolutamente obcecado com esse enigma. Afinal, por que esse cara se suicidou? E por que até hoje ninguém sabe os motivos que o levaram a tirar a própria vida? Ou, será que foi um suicídio mesmo? Será que não foi um homicídio? Será que os índios não o mataram? Ou outra pessoa? Enfim, ele fica obcecado com esse mistério. E ele vai, então, perseguir essa figura. Ele vai começar a pesquisar, ele vai investigar quem foi Boel Cohen, quando ele veio ao Brasil, por que veio ao Brasil, como foi sua estadia aqui e as possíveis razões para o seu suicídio. Então o livro, ele parte dessa obsessão pelo enigma do suicídio deste antropólogo, né? E aí nós já vamos sentir a segunda torção do nosso narrador, do nosso autor. Porque esse artigo de jornal, ao qual o narrador faz referência, ele existe.
né? Eu fui lá no acervo da Folha de São Paulo, tá tudo digitalizado, e procurei lá algumas coisas, a data aproximada, e apareceu. É um artigo que foi publicado na Folha no dia 12 de maio de 2001 e que foi escrito por uma antropóloga chamada Marisa Correia, que era professora da Unicamp. Inclusive o livro é dedicado a ela, né? Logo na primeira página está aqui. É dedicado a Marisa Correia. Então esse artigo existiu, ponto. Ele não é inventado, ele não é ficcional, ele é do campo da realidade. E o Boel Cohen, conclusão óbvia, também existiu. É uma figura de carne e osso, é uma figura histórica. Tanto que há fotos dele aqui, né? Então nós partimos desse fato real, desse acontecimento real, com data, com lugar, enfim, com determinantes concretos, materiais. E a partir daí, nós vamos então acompanhar o narrador na busca pelo esclarecimento desse mistério. E aí a gente percebe que o livro vai se configurando como uma espécie de romance policial. Mas não é um romance policial. E isso é um traço da literatura contemporânea também, que alguns chamam de literatura pós-moderna. Porque o que acontece? Os escritores atuais, contemporâneos, eles têm todos os gêneros da literatura à sua disposição. Eles podem escolher livremente entre todos os gêneros. Só que eles se aproximam desses gêneros e formas já consagrados de forma paródica. Isto é, eles parodiam, eles pegam alguns traços e características, mas o que eles escrevem é sempre diferente, sempre fora daquele caminho já trilhado pela literatura do passado. Então a gente pode pensar no Nove Noites como uma espécie de romance policial, mas um romance policial falhado, não fracassado. Primeiro, porque não tem um crime a ser desvendado, né? Foi um homicídio. Não foi um homicídio, foi um suicídio. Já sabemos quem se matou, quem matou quem, não tem nada aí para ser desvendado por um detetive. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um procedimento que lembra o procedimento dos romances policiais. Esse narrador jornalista vai levantando peças, ele entrevista pessoas, ele vai a arquivos, ele pega fotos, ele pega cartas, ele colhe depoimentos, enfim. Ele cruza os dados, ou seja, ele vai atrás de pistas. E ele tenta juntar essas pistas para elucidar o motivo do suicídio. Então, nesse sentido, parece uma narrativa detetivesca, narrativa policial. Mas, ao mesmo tempo, ele não consegue chegar a nenhuma resposta. O encaixe de todas essas peças será insatisfatório. Será incompleto. E a pergunta fundamental não será respondida. Então é um romance policial, mas que não atinge o seu objetivo. Parece um romance policial por essa obsessão com as pistas, né? com a busca de qualquer mínimo elemento que ajude a esclarecer o mistério. Mistério que não será nunca revelado totalmente. Né? Só que ao mesmo tempo ele também tem um ar de reportagem, de documentário, de romance jornalístico, porque de fato há muitos datas, a gente lendo o livro, parece que a cada página surge uma data diferente, um ano, um nome de uma cidade, o nome de uma pessoa, pessoas que existiram de verdade. Então ele tem uma atmosfera também documental, jornalística, portanto, como uma reportagem, né, de um jornalista que quisesse reconstruir um fato histórico, uma personalidade histórica. Só que, ao mesmo tempo, não é uma reportagem 100%, porque nesta reportagem, o tempo inteiro a ficção vai entrar. O tempo inteiro a ficção vai invadir. E aí a gente vai sempre partir para o plano da imaginação. Quando alguma coisa quando falta alguma informação, o narrador preenche com a sua imaginação. Então também não é uma reportagem, não é um romance policial, não é uma reportagem, embora pareça ser. E tudo isso se torna mais complexo ainda quando a gente olha para a arquitetura narrativa dessa obra. Porque até então eu estou te dizendo que há um narrador. Esse narrador jornalista sem nome que parece muito com o próprio escritor. Mas há um segundo narrador. Há uma segunda voz narrativa que às vezes toma o lugar e às vezes passa a narrar o livro de forma alternada, né? Ele se alterna com esse primeiro narrador. Esse segundo narrador, essa segunda voz narrativa que dá ao livro uma atmosfera polifônica, isto é, há mais de uma voz falando, há mais de um ponto de vista, há mais de uma perspectiva. Isso, e é importante que você registre, isso também está presente em outros livros da lista da FUVEST. A gente sabe que a FUVEST adora comparações entre as obras da sua lista, né? Então a gente pode pensar, embora a estrutura não seja idêntica, né? Parece, mas não é igual. A gente pode pensar no Mayombe, do Pepe Tela, por exemplo, em que nós temos vários narradores, embora ali seja muito marcado quem é cada narrador, o narrador já se apresenta logo na primeira frase, né? Mas nós temos uma diversidade de pontos de vista sobre o mesmo assunto. Assim como o Romanceiro da Inconfidência,
da Cecília Meirelles, em que nós temos o fato histórico, né, em Confidência Mineira, sendo contada por muitas vozes. Ao mesmo tempo nós temos a fusão do mito, da lenda com a história, né, a voz do povo, as vozes do povo reconstituindo a figura do Tiradentes, enfim. Nós temos também essa polifonia, esse arranjo, essa arquitetura de mais de uma voz nos contando a história. Bem, quem é, então, o segundo narrador do Nove Noites? É um sujeito chamado Manuel Perna. Um engenheiro, um homem sertanejo, um homem que vivia em meio aos índios, lá perto dos índios Craô, e que conheceu o antropólogo americano, conheceu o Boel Quinn quando ele esteve aqui no Brasil, e eles se aproximaram, eles se tornaram amigos. E o Manuel Perna escreve uma espécie de carta-testamento, uma longa carta que ele escreve antes de morrer, alguns anos após o suicídio, aproximadamente 7 anos após o suicídio do Boel Quinn, e ele escreve um longo testamento em que ele fala sobre esse antropólogo, sobre como ele era, sobre a relação deles e sobre, particularmente, as 9 noites que eles passaram juntos conversando. E daí vem o título do romance, óbvio, né? Então, em cima dessas 9 noites em que ele esteve próximo desse antropólogo, ele vai contar algo sobre essa figura. Só que o curioso é que, primeiro, não temos certeza, nesse livro a gente não tem certeza de nada, mas não temos certeza de que esse Manuel Perna realmente deixou esse testamento, realmente deixou esse texto, ou se ele é inventado pelo primeiro narrador. Não sabemos, né? Provavelmente não. Segundo, quando esse Manuel Perna, e nós sabemos que os narradores se alternam, porque o texto do Manuel Perna vem sempre em itálico, né? Então graficamente você percebe que houve a mudança de narrador. Esse Manuel Perna fala do Boel Quinn com um tom meio cúmplice, na medida em que ele não conta tudo, ele deixa algumas coisas no ar, ele deixa muito subentendidos, ele não explica algumas coisas, porque na verdade esse Manuel Perna, esse segundo narrador, ele está falando com alguém, ele está se dirigindo a alguém, que ele trata o tempo inteiro por você. Então ele fala, isso aqui é pra você. Quando você vier, quando você chegar, você não vai entender nada, então eu quero explicar isso pra você. Esse você é um enigma. Supostamente podemos ser nós, leitores. Supostamente pode ser o próprio narrador, que é o detetive, que está reconstruindo a morte do antropólogo mais de 60 anos depois do ocorrido. Mas esse você, a quem esse segundo narrador se dirige, nesse tom de cumplicidade e de proximidade, pode ser uma pessoa concreta. E, na verdade, à medida que a gente vai lendo o livro, e vai tentando juntar as peças, e vai levantando hipóteses, que são sempre muito precárias, mas são hipóteses nossas enquanto leitores, supostamente esse você a quem o segundo narrador se dirige, teria sido um homem que foi muito importante na vida do Boel Quinn, e que teria alguma relação com o seu suicídio, que era um fotógrafo que vivia em Nova York, com quem o Boel Quinn convivia antes de vir para o Brasil para fazer o seu estudo antropológico junto aos índios do Brasil, e com quem o Boel Quinn talvez tenha tido um caso. Então é uma espécie de amigo e namorado do Boel Quinn, né? E nós saberemos depois que este homem veio para o Brasil em 39, veio para o Brasil em busca do Boel Quinn, mas não o encontrou, porque ele já tinha se matado e nós estávamos então às portas da Segunda Guerra Mundial. Ele não conseguiu voltar para os Estados Unidos e ficou no Brasil até a morte, né? Depois a gente vai reencontrá-lo à beira da morte, mais pro fim do livro. Então, supostamente, o Manuel Perna escreve para esse homem com quem o Boel Quinn teve um caso, né? E no capítulo 17, que é um dos trechos dessa carta testamento, que é um capítulo muito importante, dá-se a entender que, na verdade, havia um triângulo amoroso entre o antropólogo, Boel Quinn, esse fotógrafo e uma mulher. Então parece que era uma relação bissexual, mas uma relação meio tumultuada. O Boel Quinn fala em traição, ele fala que foi traído pela sua esposa e pelo seu cunhado. Talvez seja uma referência a esse homem, né? A esse fotógrafo e a essa mulher que viviam nos Estados Unidos com ele. Enfim, também não sabemos. Mas havia ali uma relação de amor e de intimidade. E por isso o Manuel Perna resolve escrever para esse homem contando os últimos dias do Boel Quinn. Aliás, Manuel Perna foi a última pessoa a ver, né, o Boel Quinn, porque ele se despede do antropólogo e depois o antropólogo se suicida, né? Agora, se nós jamais saberemos, porque não saberemos mesmo, os motivos do suicídio, há uma outra pergunta que se coloca e que nós leitores nos fazemos e que o romance vai desdobrando aos poucos. Afinal, por que esse jornalista, em 2001, se interessa tanto, fica tão obcecado
por um antropólogo que se matou 62 anos antes e com o qual ele não tem qualquer tipo de relação. Aliás, ele nunca tinha sequer ouvido falar antes de ler o artigo no jornal. Por que essa obsessão? Por que esse interesse? Porque ele dedica todo o seu tempo e toda a sua vida, inclusive vai viver junto aos índios Craô, no meio do livro, ele vai viver junto aos índios, para saber exatamente o que é que esse antropólogo viu e vivenciou. Por que essa loucura em torno de investigar a vida e os últimos momentos de existência desse antropólogo tão obscuro, né? Tão preso no passado e já tão desconhecido? Bem, algumas respostas serão dadas. A primeira delas: na verdade, o nosso narrador, ele tem algum ponto de contato com o Buell Quinn, na medida em que ambos, em algum momento da sua vida, viveram junto aos índios. O narrador, quando criança, teve uma passagem pelo Alto Xingu, porque o seu pai, que é uma figura meio abjeta, assim, né, um aproveitador, um arrivista, assim, né, um aventureiro, super inconsequente, responsável, promíscuo, né, com várias mulheres e tal, essa figura meio estranha do pai do narrador, no final dos anos 60, ele se aproveitando de uma política do regime militar que queria ocupar a região amazônica, inclusive, obviamente, né, sendo conivente com o desmatamento para abertura de pastos e tal, para plantações e para o gado. O pai do narrador se aproveita dessa política do regime militar e vai para o Alto Xingu e compra terras a um preço irrisório. Assim, era muito barato comprar alguma terra lá. E ele funda uma fazenda, a Fazenda Santa Cecília, né? Que ele comprou com dinheiro de uma prima, que ele deu um golpe, enfim, armações desse pai do narrador. E o narrador, quando ele tem 8, 9 anos, no final dos anos 60, ele, num período de férias, ele vai com o pai para o Xingu. E a experiência dele é extremamente traumática. É uma memória muito dolorosa. Ele lembra, por exemplo, de quando ele desceu do avião bimotor que o pai pilotava e os índios vinham para cima dele, queriam arrancar sua roupa e riam dele, o ridicularizavam. Depois ele vai lembrar de um acidente de avião provocado pela inconsequência do pai, em que eles quase morrem. Enfim, a lembrança que ele tem dos dias que ele passou no Xingu são lembranças que remetem a quase um pesadelo, a uma atmosfera de pesadelo. É um trauma. Então a sua experiência junto aos índios na infância, e o trauma que isso lhe causou, de alguma forma se conecta com a experiência do Buell Quinn junto aos índios como antropólogo lá nos anos 30. E tem um ponto importante aí que a gente não pode deixar de perceber. A história do antropólogo se desenvolve entre 38 e 39, quando o Brasil passava por um período autoritário, um período ditatorial, a ditadura do Estado Novo do Getúlio Vargas. A experiência do narrador, né, jornalista no Xingu, se deu no fim dos anos 60, no período em que aumentava cada vez mais a repressão do regime militar brasileiro. Então há também uma conexão na medida em que as duas histórias se passam em períodos de perseguição, de autoritarismo, de paranoia. Afinal, o Buell Quinn, ele era vigiado, né? Porque havia uma desconfiança do Estado Novo varguista contra estrangeiros que vinham para o Brasil, ninguém sabia o que eles queriam, se eles eram espiões, se vinham roubar nossas riquezas. Então havia um clima de perseguição explícita, assim como no regime militar, né? E sabemos como os militares trataram os índios e como, né, a opressão contra os índios, o assassínio, o genocídio contra os índios foi alarmante na época do regime militar. Então há uma coincidência também desse clima de medo e de perseguição que se projeta nos indivíduos e que causa essa sensação de desamparo, de solidão, de trauma, de dor. E também vamos nos conectar com o momento da escrita do livro, né? O momento em que o narrador está investigando a morte do Quinn, entre 2001 e 2002. Há referências ao atentado terrorista às Torres Gêmeas, de 11 de setembro. Inclusive ele vai falar das consequências disso, porque ele precisa mandar cartas para os Estados Unidos, né, para investigar os parentes do Buell Quinn e tal, enfim, conseguir ali concluir sua investigação, e ele fala que as pessoas estão com medo de receber cartas, havia inclusive o perigo do anthrax, né, de abrir carta e ter ali alguma coisa que pudesse conduzi-las à morte, elas não atendem telefone, elas desconfiam de todo mundo. Então há, no momento em que o livro está sendo narrado, novamente esse clima de guerra iminente, né, de ataque iminente, de perseguição, de paranoia, de atentado, de ataque, de violência e de terror. Então, essas três épocas se conectam, né? A existência do antropólogo no Brasil dos anos 30, a viagem apavorante e traumática do menino ao Xingu no auge do regime militar, e os atentados terroristas e todas as consequências em termos de guerra, de morte, de perseguição,
que isso vai causar no plano mundial, né? Então há uma conexão dos tempos de paranoia, em que esses, como se fossem três tempos que se espelham e que de certa forma se projetam na interioridade confusa desses nossos personagens, né? Só que ao mesmo tempo, em outro momento do livro, em dado momento, a alturas tantas da narração, nós vamos descobrir que há uma suposta razão para que o narrador seja tão obcecado com a figura do Buell Quinn. A gente vai voltar um pouco no tempo, a gente volta aproximadamente 10 anos antes dessa investigação. 91, aproximadamente, ele fala da Guerra do Golfo, né, do ataque dos Estados Unidos, mais ou menos, que se deu mais ou menos em 91. Então é 10 anos antes de 2001. Quando o pai do narrador estava à beira da morte. Descobriu-se que o pai dele tinha uma doença degenerativa, cerebral, muito séria, e estava se preparando para morrer. Ele vai ser internado no hospital em São Paulo, e o narrador vai lá, fica ao lado do pai, passa alguns dias cuidando do pai que está prestes a falecer, não tem salvação. E no mesmo quarto, na cama ao lado, havia um outro senhor, um homem de aproximadamente 90 anos e tal, bem velhinho, também bem doente, que não recebe visitas, a não ser um rapaz, que é uma espécie de voluntário, que vai lá e lê alguns livros para ele. Esse senhor é norte-americano, fala inglês, esse rapaz que vai lá lê alguns livros em inglês para ele, bate papo, troca algumas palavras. E esse senhor enigmático, né? Ele fica o tempo inteiro falando de uma visita que ele quer receber, que ele está esperando. Já chegou, vai chegar, não chegou. E essa visita que ele está esperando, o narrador entende, pelo que esse velho balbucia, como Bill Coyne. Estou esperando Bill Coyne, já chegou o Bill Coyne. E depois esse velho morre, né? E aí, quando o narrador lê o nome Buell Quinn, esse americano que veio para o Brasil, etc., em 38, ele junta as peças, dá-se o curto-circuito da narrativa. Ou seja, talvez aquele velho estivesse esperando Buell Quinn, e eu entendi Bill Coyne, né? Talvez fosse então aquele fotógrafo, aquele homem com quem Buell Quinn teve uma relação, com quem ele talvez tenha tido uma briga por conta de alguma traição, veio para o Brasil, depois esse cara veio ao Brasil atrás dele, mas nunca o encontrou. E à beira da morte ele ainda esperava reencontrar essa figura, ainda esperava encontrar o antropólogo. Então o narrador faz essa junção de que talvez aquele homem à beira da morte, numa cama ao lado do seu pai, fosse uma figura-chave, uma figura central no enigma da morte de Buell Quinn. E aí, mas tudo isso também está no plano das suposições, né? Porque a gente tem que confiar nesse narrador. E pode ser que esse narrador esteja exagerando, esteja inventando, esteja interpretando da sua forma. Porque o que é curioso nesse livro, e mostra justamente a maestria da técnica do Bernardo Carvalho, é que até mesmo as palavras, elas podem deslizar do seu sentido. Elas podem adquirir outros sentidos, às vezes os mais desconcertantes. Porque aquele velho que estava lá, né, na época da morte do seu pai, ele olhava sempre uma foto. E nessa foto havia um rapaz de calção, numa praia, supostamente o Buell Quinn, né? E ele olhava aquela foto, contemplava aquela foto do seu passado e dizia sempre assim, well, well, well. Que em inglês pode ser bem, bem, bem. Mas também pode ser Buell, Buell, Buell. Quem vai saber, né? E ao mesmo tempo, esse velho, que é o fotógrafo, né, supostamente o fotógrafo, ele perguntava sempre pro seu acompanhante, aquele voluntário lá, que chamava-se Rodrigo, cadê meu visitante? Meu visitante já chegou, já veio? E o moço respondia assim, quem? Ora, quem? Quem? Né? O pronome interrogativo em português pode soar semelhante ao sobrenome do antropólogo, tanto que quando o rapaz dizia quem, o velho se calava, porque exatamente era essa palavra que ele queria ouvir, né? O sobrenome do homem a quem ele esperava mais de 60 anos, né? 50 anos, na verdade, e não aparecia. Então veja como o próprio som das palavras se descola do sentido e pode, dependendo da interpretação, adquirir outros significados, né? Então nós, leitores, vamos levantando algumas hipóteses e suspeitamos então que o suicídio, né, do Buell Quinn, ele que era sempre solitário, ele que era sempre triste, os índios achavam que ele era louco, aliás, eles achavam que todos os homens brancos eram assim, meio estranhos, né? Essa figura deslocada, desinstalada, né, meio exilado até de si próprio, talvez ele tenha se suicidado por uma questão relativa à sua sexualidade, né? A uma não aceitação da própria sexualidade. Em algum momento, um outro antropólogo falará do Buell Quinn,
e fará referência à sua homossexualidade. A supervisora da sua pesquisa no Brasil, a Heloísa Alberto Torres, que era diretora do Museu Nacional do Rio, fala numa carta que tinha conhecimento de coisas estranhas que Boelquim estaria fazendo no Brasil. Ora, nós estávamos nos anos 30, né, numa época de muito mais repressão, muito mais preconceito, conservadorismo, né? Então talvez a dificuldade do Boelquim em lidar com a própria homossexualidade, em lidar com essa sexualidade reprimida, pode ser, não estou dizendo que é, estou só lançando uma hipótese, pode ser uma das explicações para a sua morte, para o seu autoflagelo, para a sua automutilação antes da morte, né? E há algumas pistas que nos levam a pensar que talvez a questão da homossexualidade seja um ponto forte que o leve ao suicídio. Primeiro que ele vai viver em meio aos índios, que como nós sabemos, tem outra configuração familiar. Inclusive as relações de parentesco são absolutamente diferentes das nossas. Isso é muito falado, né? Há um momento em que se narra o ritual, um ritual em que as pessoas escolhem com quem elas podem fazer sexo e com quem elas não podem, pintando, né? Ou seja, as relações de parentesco são diferentes e elas permitem outras configurações de vida. Assim como o Boelquim, supostamente, vivia numa espécie de trio, né? Ele, o fotógrafo e essa outra mulher, embora não saibamos exatamente como se davam as relações. Essa mulher fica grávida. Pode ser que ela tenha engravidado do próprio Boelquim. Pode ser que ele tenha sabido que havia um filho dele lá nos Estados Unidos. Enfim, não sabemos, né? Mas a vivência dele com os índios mostra talvez a busca por outras configurações familiares, outras configurações de parentesco, outras formas de viver e de se relacionar. E ao mesmo tempo, o Boelquim teria contado para o Manuel Perna uma lenda indígena que ele colheu certa vez num dos seus trabalhos antropológicos, que é uma lenda de um homem, de um índio que pediu para uma divindade para virar mulher, para assumir o corpo de uma mulher, para seduzir um outro homem. E ele consegue, né? E quando ele se deita com esse homem, esse primeiro homem, disfarçado de mulher, vira homem novamente. E o outro foge e tal, né? Ou seja, essa ideia da mudança do sexo, da metamorfose, dessa fronteira meio rarefeita entre o homem e a mulher, entre o masculino e o feminino, assim como a outra história, contada também pelo segundo narrador, pelo Manuel Perna, de que o Boelquim, quando chegou ao Brasil, ele chegou num dia de carnaval, ele foi para Lapa, um bairro boêmio, né, do Rio de Janeiro, foi para um baile de carnaval na rua e levou para a pensão onde ele estava hospedado uma negra e passou a noite com ela. E quando ele acordou, na sua cama estava um negro, né, um homem. Pode ser que fosse um homem disfarçado de mulher, afinal no carnaval isso é comum, né? Ou seja, no Brasil, para onde o Boelquim vem, há também, pelo menos durante os dias do carnaval, né, essa intercambialidade dos sexos, essa indefinição sexual, essa indefinição de gênero, né? E tanto que ele acorda, quer dizer, ele passou a noite com um homem, né? Ele fez sexo com um homem, não com uma mulher. Então tudo isso levanta pistas para a questão da sexualidade, como talvez um ponto que dispara o seu suicídio. Só que, de todo modo, se a gente precisasse resumir esse livro tão complexo, a gente poderia dizer que é um romance que trata sobre a busca da identidade, né? Seja o narrador reatando as pontas do seu passado, seja o narrador buscando entender quem é Boelquim, seja Boelquim, aqui no Brasil, sofrendo, atormentado, né, levado, portanto, a um ato último, ao seu suicídio. Então a busca da identidade é uma coisa forte no livro, tanto é que o Boelquim, quando ele foi viver entre os índios deram a ele um nome indígena, o rebatizaram, né? O rebatizaram com um nome que eu não saberia pronunciar aqui, mas tudo bem, que era a junção de duas palavras indígenas. Uma delas é caracol, caramujo, alguma coisa assim, e a outra, presente, agora. Que o narrador interpreta como o rastro do caracol, né? Aquela linha que o caracol vai deixando por onde ele passa, né? Isso é muito curioso, né? Porque isso é muito simbólico, como tudo no livro. A ideia de que, na verdade, a gente carrega a nossa identidade como uma casa, né? Como um caracol carrega a sua casa nas costas. Ou seja, a identidade é um peso, ela é um fardo que a gente carrega e sofre por carregá-la. E, ao mesmo tempo, por onde a gente passa, a gente deixa uma linha, a gente deixa um traço, um rastro que não pode ser apagado. Por mais que a gente queira passar despercebido, e o Boelquim queria passar despercebido, ele queria que ninguém o visse, ele queria sumir, né? Ele queria sumir do próprio campo de visão, a gente sempre deixa um rastro. Tanto que 62 anos depois, um jornalista vai investigar essas pegadas, vai investigar a trilha do nosso antropólogo, né? Tanto que é o momento em que ele
teria dito ao Manuel Perna que ele queria se matar porque ele queria sumir do campo de visão. Sumir do próprio campo de visão, desaparecer para si mesmo. Ao que o Manuel Perna responde: mas a gente nunca está no nosso próprio campo de visão, a gente nunca se vê, a não ser que a gente se olhe em espelhos, no espelho, né? E eu acho que o livro segue um pouco isso, né? É o olhar no espelho, mas são tantos espelhos, na verdade um jogo de espelhos, uma sala de espelhos, em que a gente se olha, os personagens se olham, mas em vez de obterem a reflexão, eles obtêm a vertigem, né? Quer dizer, eles não se refletem mais. A sensação é de vertigem, a gente já não consegue justamente entender o outro. Porque a antropologia, ela parte justamente disso, né? O que é antropologia? É a busca de conhecer essa alteridade, estudar o outro, estudar uma cultura diferente da minha, sistematizá-la. O livro fala em vários antropólogos famosos, o livro fala em Lévi-Strauss, que era um pai das ciências sociais no Brasil, foi professor da USP, o maior antropólogo francês, o pai do estruturalismo no século XX. Quer dizer, a antropologia é a busca por entender o outro. Só que o livro nos mostra, talvez, concluindo, né, que é impossível entender o outro, que há alguma coisa no outro que é irredutível, que é inexplicável, que é misteriosa. E nesse ponto, nós vemos o Boel Cohen como uma figura estrangeira, mas estrangeira em vários sentidos, né? Ele era um norte-americano no Brasil, alvo de suspeitas para um governo ditatorial. E mesmo os índios jamais o acolheram, né? Jamais o integraram, porque sempre o viram como um outro. Um outro também para si próprio, porque ele era uma pessoa desinstalada, desajustada, melancólica e tal, que nunca se adaptou à sociedade, nunca se adaptou às exigências da sua cultura, talvez também por essa sexualidade desviante para os padrões da época. Só que ao mesmo tempo em que o Boel Cohen é um estrangeiro em todas essas dimensões, seja a dimensão mais concreta, seja a dimensão existencial, os índios também não são estrangeiros nesse livro. Ou seja, os índios não são mostrados como estrangeiros na própria terra, exilados da própria terra, né? E quando o nosso narrador, o investigador, né, o jornalista, vai viver junto aos Craô, a impressão que nós temos é que aquele narrador não tem qualquer ponto de contato com aqueles índios. Eles não se entendem, eles não se dão bem, ele olha para os índios, às vezes com indiferença, às vezes com espanto, às vezes com ojeriza, né? Quando ele descreve a comida que os índios servem para ele, que tem gosto de terra, ou seja, há um certo nojo, ojeriza, espanto, incompreensão. Ou seja, o índio é mostrado nesse livro como um estrangeiro dentro do Brasil, como um outro, com o qual a gente já não tem qualquer identificação. A não ser que se desenvolva uma relação paternalista, que é o que se mostra no livro, né? Os brancos que vão lá, dão presentes, dão dinheiro, como forma de conquistar os índios, mas isso é criticado na obra, claro. Ou seja, o índio é um estrangeiro na própria terra, na terra que é dele, né? Por direito. E isso, pessoal, para terminar, nos conecta com a própria tradição indianista da literatura brasileira. Ora, quantos romances e poemas brasileiros foram feitos sobre os índios? Lembra do romantismo? Lembra do Gonçalves Dias, do José de Alencar? Lá o índio, na tradição, ou seja, na origem da nossa tradição literária, o índio era o herói, era o belo, o forte, ele era o nosso antepassado, ele era uma espécie de quintessência da nacionalidade, ele resumia o ser brasileiro, e um ser brasileiro admirável, absolutamente idealizado, mas ainda assim um modelo de pureza, de autenticidade e de heroísmo. Né? Não é esse o índio do Bernardo Carvalho. Né? O Bernardo Carvalho, como escritor contemporâneo, ele rejeita essa tradição indianista e ele mostra que nós, brasileiros da cidade, urbanos, enfim, né, que estamos dentro do que seria o Brasil moderno, não temos nenhuma relação com os índios. Portanto, os índios já não são mais símbolos da nacionalidade. Por questões sociais, por questões políticas, enfim, os índios foram sendo alijados, né, do Brasil. E eles são vistos como alguém, como pessoas estranhas, como pessoas com as quais nós não temos qualquer contato. E não tem nada de admirável, de belo, de poético. Muito pelo contrário. Né? No livro, a descrição dos índios ela foge a qualquer tipo de idealização. Nesse sentido, rompendo com aquele projeto literário do romantismo, rompendo declaradamente com o Alencar. Né? Porque no indianismo do José de Alencar é sempre o índio que se sacrifica, né? O índio se sacrifica em prol do branco, ou se sacrifica em prol do Brasil. E aqui no livro quem se sacrifica é o branco estrangeiro. Quem se mata é o Boel Cohen. Né? E se mata, inclusive, para que os índios não fossem culpabilizados, né? Ele deixa cartas dizendo que na verdade a culpa não é dos índios, eles não têm qualquer vínculo com aquilo. Ele é que está se matando, ele é que está se sacrificando por vontade própria. Diferente da Iracema, né? A Iracema se mata não, ela morre, mas enfim, sozinha, né? Se sacrifica, dá a luz ao filho, ou amamenta com leite e sangue.
aqui quem faz isso é o branco estrangeiro. É o norte-americano e não mais os índios. Então, esses são os pontos importantes sobre o livro. É um livro denso, é um livro difícil, mas é maravilhoso. É uma obra de arte assim que nos provoca e lança a luz sobre o que tem sido feito na literatura brasileira hoje. É importante que a gente conheça e faça, como eu propus aqui, esses paralelos, tanto com a história do Brasil quanto com a nossa própria literatura do passado. É isso, espero que a aula tenha sido útil, proveitosa, que tenha esclarecido pontos essenciais sobre o livro. Continue lendo, continue estudando e a gente se vê num próximo vídeo sobre mais alguma obra cobrada em algum vestibular importante. Obrigado por assistirem ao vídeo e até a próxima. Tudo de bom. Tchau, tchau.